Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então você que chegou até aqui no nosso canal, mais uma vez seja muito bem-vindo. Só quero te lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se alguém te mandou esse vídeo para você assistir, não esqueça de se inscrever para ajudar a nossa evangelização. E também, se você puder, depois de assistir, dar aquela curtida, deixar o seu like aí para que impulsione também a nossa publicação e nosso vídeo, vai nos ajudar e muito. Então vamos lá ao nosso objetivo principal, que é saborear a palavra de Deus. Queridos, a primeira leitura de hoje, no livro do profeta Isaías, vai falar para nós que Deus entende e Ele faz coisas a nosso favor. E Ele também pensa coisas boas para nós. Deus, no seu coração, Ele deseja o melhor para cada um de nós. E aí pode ficar conflitante no seu coração, mas se Deus deseja o melhor para mim, por que eu sofro? Por que eu passo por certas dificuldades na minha vida? Então nós precisamos entender que os males que experimentamos, muitas vezes são frutos das más escolhas que fazemos, quando eu acabo escolhendo por mim mesmo, quando eu acabo escolhendo fazer o que eu quero, o que me agrada, o que eu gosto, o que eu penso ser o melhor para mim. Então quando eu vou escolhendo nesse caminho, quando eu vou pautando as minhas escolhas nessa direção, muitas vezes os males acontecem. Alguns exemplos para você poder entender. Imagina uma pessoa que saiu para curtir com os seus amigos numa festa. E aí bebeu um pouco mais, né? E ficou um pouco embriagada. E aí os amigos falaram: olha, vai de Uber, não vai embora de carro não. A pessoa: não, eu tô bem. Pega o carro e sai. No trajeto, perde o controle, porque cochila no volante, atropela e mata uma criança. Foi vontade de Deus isso? Foi o pensamento de Deus? Não, mas foi fruto de uma má escolha, de uma má decisão daquela pessoa. Uma pessoa que tem diabetes e sabe que não pode comer doces, mas ela escolhe comer doces. Ela escolhe contrariar o diagnóstico médico, ela escolhe contrariar aquilo que o organismo dela pode receber, e come doces. E aí ela tem crises e outros problemas advindos disso. Então, foi Deus que pensou nesse mal para a pessoa? Não, mas foi fruto das más escolhas dela. Porque Deus sempre pensa o melhor para cada um de nós. E ao pensar o melhor para cada um de nós, Ele nos convida a manifestarmos também esse melhor para o mundo. A manifestar também esse melhor no mundo e as outras pessoas. De que maneira? Ele usa duas palavras hoje, no sentido de restaurar e distribuir. Então, nesse melhor que Deus pensa para nós, Ele quer restaurar a nossa vida e nos chama a sermos instrumentos de restauração. O que significa ser instrumento de restauração? Que a minha vida não seja uma vida que vá gerar mal para os outros. Porque muitas vezes, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa negligência, com as nossas omissões, nós magoamos os outros. Nós, muitas vezes, ontem eu passei por essa experiência. Eu estava muito irritado, porque eu estava tentando resolver um problema pelo telefone e não conseguia. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava querendo me ajudar numa situação. E aí, mas eu estava tão irritado que eu respondi grosseiramente àquela pessoa. Então, ou seja, ao invés de eu restaurar alguém, eu acabei machucando, magoando. Então, é isso que nós devemos pensar. Nós precisamos aprender a controlar melhor os nossos impulsos, a nossa impaciência, as nossas ansiedades, para não descontar nos outros. Porque Deus pensa em nós como restauradores de pessoas, restauradores de vidas, restauradores de relações e não destruidores. E eu ontem acabei destruindo, né? Infelizmente, né? Aqui eu faço o meia-culpa publicamente com você. E também Ele nos chama a distribuir. Distribuir é dividir, é partilhar. Queridos, nós temos capacidades, conhecimentos que precisamos dividir com os outros. Ah, padre, eu não sei nada, mas você tem um sorriso, você tem 2 braços para acolher alguém, você tem um celular que você pode mandar mensagem e perguntar: oi fulano, bom dia, você está bem? Isso é distribuir amor, é partilhar amor. Porque talvez hoje tenham pessoas que estejam em casa, talvez hoje tenham pessoas que estejam nas suas realidades cotidianas e estão tão mergulhadas nas suas trevas cotidianas que às vezes uma palavra de bom dia, tô rezando por você, pode ser distribuir amor a alguém, pode ser distribuir algo bom para alguém. Porque é justamente isso que ele vai continuar dizendo, que nós precisamos dizer aos outros, sair das trevas
Então a nossa vida precisa ser uma vida de incentivar o outro, de também exortação. Exortar o outro a melhorar, a crescer, a progredir, a sair do pecado, a sair das trevas, a sair da acomodação. Não é simplesmente, ele quer ficar ali, deixa ele, eu lavo as minhas mãos. Não, é incentivar e exortar o outro à libertação, a sair do pecado. E também ele diz esse mostrai-vos, porque às vezes a gente usa esse jargão, né? É só você dar poder que a pessoa mostra quem ela é. Então mostrar é apresentar quem ela é. Só que muitas vezes nós estamos mostrando não quem nós somos, nós estamos mostrando o produto das nossas frustrações, nós estamos mostrando o produto das nossas ansiedades, nós estamos mostrando o produto da nossa negligência, o produto do nosso cansaço. Porque o que mais a gente fala hoje é, eu tô cansado e não consegui, eu tô cansado e me permiti, eu não fiz porque eu tô cansado. Então nós estamos mostrando só um cansaço. Mas e a verdade da sua vida? Nós precisamos mostrar quem somos de verdade. Filhos de Deus, pessoas que amam o Senhor, que são chamadas a amar o outro. Isso é que nós devemos mostrar. Eu não devo mostrar só o fruto do meu cansaço, o fruto do meu pecado, o fruto da minha dificuldade. Por exemplo, cansaço todos têm. Partilhando mais uma vez com vocês, nessa semana de mutirão de confissões que começou na segunda, hoje eu já começo sempre a ter dificuldade de acordar, porque atender confissão de 100, 150 pessoas numa noite é algo muito pesado. Não só fisicamente, mas espiritualmente também. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou me omitir, eu vou negligenciar, eu vou dizer que não vou fazer aquilo que eu tenho que fazer porque eu tô cansado? Não, eu preciso mostrar o meu melhor. É o melhor sorriso no rosto, é a melhor da alegria de estar aqui partilhando a palavra e de fazer o que eu tenho que fazer. Isso é mostrar. Eu poderia estar aqui, não, gente, eu tô cansado, né? Eu não vou fazer nada, vou ficar aqui na minha... Eu poderia me fazer de coitado. Não, mas eu tenho que mostrar o melhor de Deus, porque o Senhor é a minha força. Essa primeira leitura vai falar disso também. Que o Senhor, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz à fonte das águas. Então, ou seja, Deus nos protege e nos conduz às águas, nos conduz à água que vai refrescar, a água que vai saciar a sede, mas Ele conduz à fonte das águas. E aí eu pensava que, se você já fez trilha alguma vez na vida, eu fiz acho que 1 ou 2 vezes, porque eu não gosto muito, no máximo 3. Mas quando você faz trilha, para chegar lá naquela praia bonita e maravilhosa, para chegar naquela cachoeira refrescante, o caminho é árduo. Então ele nos conduz por um caminho que muitas vezes é árduo, que tem sofrimentos, que tem lutas, que tem dores, que tem dificuldades, que tem motivos para desistir, motivos para se tornar impaciente, que eu ia criar uma palavra aqui, motivos para se tornar impaciente. Então, mas ele conduz até lá. E se ele conduz significa que ele está junto, que ele está orientando, que ele está se fazendo presença. E é justamente a palavra que também tem aqui no texto, lá no versículo 13, que é o consolo. A palavra consolar na teologia de Isaías é esse consolo de Deus que é presença. É um consolo não distante, mas é um consolo presença, é um consolo próximo, é um consolo perto de cada um de nós, que tem um gancho para o Evangelho, que a gente vai ver daqui a pouco, essa presença, essa relação de proximidade com Deus. Ele também vai dizer, porque Sião vai reclamar, o povo estava reclamando, que Deus abandonou e esqueceu. Por quê? Porque eles estavam associando que sofrer era ser esquecido por Deus. Então eles associaram isso, que o sofrimento era esquecimento de Deus. Então, mas nós precisamos entender que o sofrimento não é esquecimento de Deus, mas sofrimento é parte desse agir de Deus, porque até o próprio Deus sofreu para ensinar para nós que o sofrimento é escola, é no sofrimento que nós amadurecemos. Porque quando a vida está tranquila e está tudo dando certo, a gente, em primeiro lugar, corre o risco de esquecer de Deus. Segundo lugar, a gente começa a se achar bom demais. A gente começa a achar que a gente está indo bem. Então o sofrimento nos lembra, o sofrimento ele nos devolve para o nosso lugar, de entendermos que a gente não se basta sozinho, de entendermos que nós precisamos de ajuda, entender que a gente precisa correr para Deus. Então o sofrimento ele tem todo um movimento pedagógico que quer nos fazer voltar para Deus, que é a máxima principal da Quaresma. Então por isso na Quaresma também se fala muito de sofrimento, porque sofrimento é a porta que leva de volta para Deus. Então nós precisamos passar por essa escola do sofrimento, que gera amadurecimento, gera crescimento, gera libertação, gera cura, gera vida nova. Tudo isso acontece a partir desse movimento de Deus. Então você não está esquecido no seu sofrimento, mas você está tendo a oportunidade de experimentar do consolo de Deus, tendo a oportunidade de experimentar dessa presença de Deus na nossa vida, tendo a oportunidade de experimentar
que Deus está te conduzindo por um caminho não tão fácil, a fonte das águas. O evangelho de hoje, ele é a continuação do de ontem. Então Jesus acabou de curar aquele homem, e Jesus curou aquele paralítico, e o povo está todo insatisfeito com Jesus e correndo atrás dele. E aí quando vão questionar ele por que ele curou aquele homem, ele diz, Jesus vai dizer, meu pai trabalha sempre, e eu também trabalho sempre. Então, quando ele traz esse elemento do trabalho, ele está trazendo o elemento porque trabalhar é agir, né? Trabalhar é fazer. Então ele está dizendo, Deus sempre faz, e eu não vou deixar de fazer. Então nós precisamos entender isso também na nossa vida e na nossa caminhada. Deus sempre está fazendo. Pode ser que em alguns momentos o fazer de Deus seja permitir um sofrimento. Mas permitir um sofrimento significa que Deus está fazendo. Ele está me permitindo sofrer para que eu possa compreender melhor quem Ele é, para que eu possa reordenar minha vida, para que eu possa aprender algo. Então o agir de Deus às vezes é permissão. O agir de Deus nem é sempre um fazer diretamente dele, mas o agir de Deus às vezes é permissão de sofrimento. Por quê? Porque no sofrimento Ele vai agir, Ele vai mover, Ele vai abrir portas, Ele vai se aproximar ainda mais de nós, e nós vamos também dar assentimento para essa proximidade de Deus. Então em tudo Deus sempre está fazendo, Deus sempre está agindo, Ele sempre está movendo coisas e realidades em cada um de nós. E aqui também está o problema, porque quando Jesus chama Deus de Pai, Ele usa o termo para Pai como que é a palavra Abá. Abá, ela só é usada no contexto familiar. O paizinho, o pai de casa, né? O pai que cria, o pai que está ali junto. E para os judeus, Deus era um Deus distante, intocável. Então como que eu vou dizer que Deus é meu pai, é meu íntimo, é meu próximo? Aí a gente associa, como eu havia dito, ao consolo de Deus, a esse Deus que se faz presença na nossa vida, esse Deus que quer ser íntimo de cada um de nós. E é isso que Jesus está querendo ensinar quando ele chama Jesus de papai, paizinho, num contexto familiar. Porque o pai na família, ele é íntimo. O pai, ele está dentro da casa, ele convive ali junto. Só que para um judeu entender isso, que Deus, que é todo-poderoso, que é excelso, que é altíssimo, quer ser íntimo meu, isso era muito difícil para eles. Mas Jesus está começando a dar esse ensinamento. Então na minha vida e na sua vida, a gente precisa entender que Deus é esse próximo de nós. É esse Deus que quer se fazer presença na nossa vida. É esse Deus que quer se aproximar de nós e ser íntimo de cada um de nós. E aí, nós vamos ver também que ele vai dizer que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou e possui a vida eterna. Porque é pela fé. Quando nós acreditamos em Deus, nós vivemos uma vida com Ele, nós criamos uma virtude, um dom que se chama o dom do temor. E pelo dom do temor, a gente dá prioridade a Deus na vida e não se volta para o pecado. Então, a fé me leva a acreditar e confiar em Deus, que me leva a dar prioridade e colocar Deus no lugar que é dele e a abandonar o pecado. Abandonando o pecado, eu sou digno da vida eterna. Mas tudo começa pela fé. É acreditando no poder de Deus, é acreditando que Deus é próximo, acreditando que Deus é íntimo, acreditando que Deus me sustenta, acreditando que Deus faz o melhor para mim sempre. Eu me abandono nas mãos de Deus e deixo Ele me conduzir, não ao pecado, mas me conduzir à vida eterna. Mas para me conduzir à vida eterna, Ele me pede renúncia do pecado. Então eu e você, o que nós precisamos é pela fé fazer esse caminho com Deus, de começar a renunciar ao pecado. Não olhar somente para nós mesmos, para aquilo que eu quero, para aquilo que me agrada, mas olhar para Deus em primeiro lugar. Nós precisamos não esquecer também que muitas vezes nós temos vivido na nossa vida o reinado do eu. O que é o reinado do eu? Eu não consigo, eu não aguento, eu tô cansado, eu não vou, eu não estou com vontade, eu tenho tido preguiça. Então nós estamos colocando a nossa vontade, aquilo que nos agrada e aquilo que pensamos, antes de Deus também. Quando nós começamos a nos abandonar em Deus, nós começamos a deixar Ele reinar na nossa vida. E ao invés do meu reinado, daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso, daquilo que eu consigo, daquilo que eu não consigo, eu deixo com que Deus reine, porque para Deus nada é impossível.
Então eu deixo que Deus reine e Ele faça a vontade que é dele. Ele faça o que é o desejo dele na minha vida. Então também, quanto mais houver um reinado de Deus na minha vida, mais eu vou estar próximo dessa vida eterna e da salvação. E por fim ele termina falando sobre aqueles que praticarem o bem ressuscitarão para a vida, e os que praticarem o mal irão para a condenação. Porque aqui ele já está começando a falar também do juízo, né? Do dia do juízo, onde aqueles que praticaram o bem em vida. Então, ou seja, toda a nossa salvação eterna, ela vai depender daquilo que eu fiz em vida. O que você tem feito hoje pela sua salvação? Você tem buscado se converter, tem buscado mudar, tem buscado melhorar, tem buscado amadurecer, tem buscado mais a Deus? Porque talvez você só tenha o hoje para fazer isso. Talvez você só tenha o hoje para mudar e para ser melhor. E amanhã talvez não tenhamos essa oportunidade. Então a nossa salvação depende do hoje na minha vida. A minha salvação depende do hoje na minha vida. O que eu estou fazendo hoje, como eu estou amando a Deus, como eu estou amando o próximo, como eu estou me comportando, como eu estou me relacionando, como eu estou vivendo a minha vida. Porque às vezes nós damos tantas desculpas, e eu entendo e já falei que a gente está cansado, a gente tem preguiça, a gente é fraco, mas nós não podemos nos depender disso. Eu não posso depender do que eu sinto, eu não posso depender da minha vontade, mas eu devo depender de Deus, que quer me conduzir para essas águas, que quer me conduzir à salvação. Então, se eu não tomo uma decisão na minha vida hoje, por ser mais de Deus, por lutar contra o pecado, por rezar mais, por amar mais os outros, pode ser que amanhã eu não tenha essa oportunidade, e aí eu vou ter a condenação eterna. Então, queridos, Deus deseja e sonha com a nossa salvação. Ele pensa o melhor para nós e quer que você seja salvo. Por isso, lute hoje com todas as suas forças, com todo o empenho, com todo o desejo do seu coração, pela sua salvação, para alcançar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.